Os seres humanos podem fazer todo tipo de coisa que uma máquina jamais pode fazer. Você sabe, podemos pensar abstratamente, podemos ser criativos. Usamos nossas emoções para pensar, usamos nosso corpo para pensar. É claro que isso é inteligência humana. É uma inteligência biológica, orgânica, não binária e multibinária. E temos a inteligência de máquina, que tem muito mais a ver com reconhecimento, informações, banco de dados, estrutura de sistema e assim por diante. Completamente diferente. E é por isso que acho que não devemos nos preocupar em pensar muito sobre máquinas e podemos ser como humanos. Essa não é realmente a questão. E não é disso que estamos falando. A inteligência artificial geral não será como um super-humano. Será um alienígena, um tipo diferente de inteligência, uma inteligência completamente diferente. É muito importante lembrar disso, da maneira como as coisas estão acontecendo nas discussões atuais. Volte aos anos 50. Este foi o símbolo original das máquinas inteligentes, da computação, da robótica, é claro. E a primeira coisa que quero esclarecer é o que de fato é nossa IA. E Demis Hassabis da DeepMind, agora Google, é claro, diz que se trata de sistemas de computador que transformam dados e informações em conhecimento. Definição importante. Computadores que transformam informações em conhecimento. Agora, aqui está um clipe de Mustafa Suleyman, que agora é o CEO de IA da Microsoft. A economia da informação está prestes a mudar radicalmente porque vamos reduzir o custo de produção do conhecimento para um custo marginal zero. E isso é algo muito difícil de ser intuído pelas pessoas. Mas daqui a 15 ou 20 anos, estaremos produzindo novos conhecimentos científicos e culturais a um custo marginal quase zero. Ele será de fonte amplamente aberta e estará disponível para todos. E acho que isso será, sabe, um verdadeiro ponto de inflexão na história de nossa espécie, porque o que somos coletivamente como um organismo de seres humanos, além de um mecanismo de produção intelectual e de conhecimento. Produzimos conhecimento. Nossa ciência nos torna melhores. Portanto, o que realmente queremos no mundo, em minha opinião, são novos motores que possam turbinar a descoberta e a invenção. Esse é Mustafa Suleyman. Não sei se gostaria que uma máquina turbinasse minhas invenções ou minha criatividade, mas certamente foi um discurso muito inflamado. E essa foi uma ótima entrevista. Você deveria assistir a ela na íntegra. Ela está disponível, é claro, no YouTube, mas a mensagem é poderosa. Teremos uma máquina que tem conhecimento, uma máquina que inventa coisas, uma máquina que organiza, uma máquina que raciocina. E a pergunta é, queremos isso? E será que podemos controlá-la? Mas o ponto principal da inteligência artificial geral é uma máquina que supere a capacidade humana na maioria das tarefas. Portanto, uma máquina que pode superar os seres humanos em tarefas intelectuais, porque a máquina não tem o corpo, é claro, mas inicialmente, pelo menos, será principalmente uma tarefa cognitiva e um trabalho de conhecimento. E essa é uma definição importante. É como se o meteoro viesse de cima, encerrando nossos dias de conhecimento e sendo a espécie superior em conhecimento. Portanto, uma estatística muito importante aqui. Você pode ver como todas as coisas que nos tornam mais inteligentes estão sendo fechadas pela IA. Isso é como a compreensão de imagens, o reconhecimento de linguagem, a geração de códigos e a matemática do ensino fundamental, e todas essas coisas que vemos ao nosso redor. Agora, as máquinas podem fazer a maioria dessas coisas, mas é importante lembrar qual é a diferença. A inteligência da máquina não é a mesma que a inteligência humana. A inteligência da máquina é uma simulação dessa inteligência. Portanto, se uma máquina pode ler ou falar, ela nos simula lendo ou falando. Na verdade, isso não é a mesma coisa, mas é um nível diferente de inteligência. Mas basta dizer que as máquinas serão capazes de fazer essas coisas, como escrever código, como raciocínio básico, como ler, traduzir, e isso está cada vez mais próximo. Como você pode ver neste gráfico, cerca de 95%. E aqui está John LeCun, que dirige a Meta Intelligence, isso é do Facebook, é claro, há muito tempo, e ele fala sobre a dificuldade de comparação. A inteligência não é uma coisa linear que possa ser medida com um escalar, com um único número. Você pode dizer que os humanos são mais inteligentes que os orangotangos? Em alguns aspectos, sim. Mas, em alguns aspectos, os orangotangos são mais inteligentes do que os humanos em muitos domínios. Portanto, a inteligência é um conjunto de habilidades e uma capacidade de adquirir novas habilidades de forma eficiente. E o conjunto de habilidades que uma determinada entidade inteligente possui ou é capaz de aprender rapidamente é diferente do conjunto de habilidades de outra entidade. E como se trata de algo multidimensional, o conjunto de habilidades é um espaço de alta dimensão. Não é possível medir,
Não é possível comparar duas coisas para saber se uma é mais inteligente do que a outra. É multidimensional. Mensagem importante aqui. Isso está, é claro, no podcast de Lex Fridman. Não podemos comparar a inteligência humana com a inteligência das máquinas. É uma categoria diferente. Ela será superior ao processamento humano, ao espaço cerebral e à nossa inteligência. Sim, mas essa é uma questão importante. Como podemos medir isso de fato? E para que lado exatamente estamos indo com isso? Um ser humano tem um corpo, como você pode ver aqui neste gráfico. Muitos psicólogos lhe dirão que basicamente não pensamos com o cérebro, pensamos com o corpo. O cérebro é apenas parte do corpo. É uma visão holística da inteligência. E isso está realmente muito além das máquinas. É claro que você pode dar às máquinas um corpo falso, e isso já está acontecendo. Mas ele será como o nosso corpo. Será uma visão holística? Acho que essa é uma das grandes distinções da inteligência humana. Usar um corpo, ter um corpo, ser capaz de fazer essas coisas. Um dos líderes nesse serviço, Joshua Bengio, está na Universidade de Montreal. Ele é um dos ganhadores do prêmio Turing há alguns anos, sobre inteligência artificial, é claro. E ele tem algo muito interessante a dizer sobre isso. Achei que deveria dar a ele uma voz sobre IA. Também acho que afirmações como a de que as IAs não podem ter inteligência verdadeira, ou que as IAs apenas preveem a próxima palavra, não são convincentes. Concordo que, se definirmos a verdadeira inteligência como a forma como os humanos são inteligentes, as IA não têm verdadeira inteligência. Sua maneira de processar informações e raciocinar é diferente da nossa. Em uma conversa sobre os possíveis riscos catastróficos da IA, isso é uma distração. O que importa em uma conversa desse tipo é: o que é que a IA pode realizar? Qual é a sua capacidade de resolver problemas? É assim que penso na IGA e na ISA. Um nível de recursos de IA no qual uma IA é tão boa ou melhor do que um especialista humano para resolver basicamente qualquer problema, excluindo problemas que exigem ações físicas. Há também o nível atual de capacidade de IA, com um nível muito alto de domínio da linguagem e do material visual, e cada vez mais capacidades em uma variedade mais ampla de tarefas cognitivas. Por fim, não há nenhuma razão científica para acreditar que a humanidade esteja no auge da inteligência. De fato, em muitas tarefas cognitivas especializadas, os computadores já superam os seres humanos. Portanto, até mesmo a ASI é plausível. E, a menos que alguém se baseie em argumentos baseados em crenças pessoais em vez de ciência, a possibilidade de AGI e ASI não pode ser descartada. Joshua Bengio, Universidade de Montreal. Obrigado, Joshua. Portanto, essa é uma mensagem bastante preocupante. É possível criar uma inteligência que seja superior aos humanos na solução de praticamente qualquer problema. E, tecnicamente, isso deveria ser possível. Acho que precisamos pensar sobre isso à medida que avançamos na discussão sobre quem será o responsável por esse esforço de criar uma IA como essa. O cientista Stephen Hawking já argumentou que a superinteligência é fisicamente possível porque não há nenhuma lei física real que impeça as partículas de se organizarem de novas formas que tenham um desempenho ainda melhor do que o dos seres humanos e dos cérebros humanos. Portanto, a questão realmente é: devemos construir uma máquina assim, e quem será o responsável por ela? Assim, ao longo dos anos, criei este gráfico que uso muito para distinguir entre o que é bom e o que não é. E a primeira parte dele é IA. Eu a chamo de assistência inteligente. Trata-se essencialmente de software inteligente, computação cognitiva, máquinas que podem pensar, entre parênteses, em padrões, pensamento binário. E, em seguida, máquinas de IA mais amplas que podem ter algum raciocínio e compreensão básicos. E depois, a inteligência geral. E então podemos pensar em como manter uma coisa separada da outra. Como podemos usar a assistência inteligente e a IA para resolver nossos problemas globais de mudança climática, alimentos, água, energia e todas essas coisas para as quais ela será muito boa? E como podemos criar uma barreira para a criação de uma inteligência geral que nos superará e nos deixará para trás, tornando-nos a segunda espécie mais inteligente? E talvez precisemos de uma espécie de preenchimento temporário antes de chegarmos a esse ponto, para nos protegermos de surpresas. Muitos pesquisadores afirmam que temos 4 estágios de IA. O primeiro diz respeito à classificação de dados e informações. Esse é um sistema simples que examina os dados, classifica e vê padrões. O segundo estágio é gerar coisas, e agora estamos nesse ponto com o ChatGPT, IA generativa e IA conversacional, é gerar dados de conteúdo, relações entre objetos para traduzir, dar sentido às coisas, não ao senso comum, mas ao senso computacional básico, gerando conteúdo e dados,
e acho que estamos chegando a esse ponto muito rapidamente agora. O terceiro estágio que a IA poderia alcançar seria algum tipo de raciocínio limitado, compreensão, fazer conjecturas, pensar sobre o que pode ser possível, pensar no futuro. E isso é realmente o que a IA aberta está se propondo a fazer. O quarto estágio é ser recursivo, reinventar a si mesmo, certo? Usar uma IA para construir a próxima IA, essencialmente, e criar o que chamamos de explosão de inteligência. Terei algumas citações sobre isso mais tarde. Os dois últimos estágios realmente me preocupam. Ceder ao raciocínio de uma máquina e tomar decisões em nosso nome e meio que nos desautorizar, desumanizar e desqualificar, acho que esse é um caminho perigoso. E precisamos pensar até onde queremos ir com isso e por quê. Será que o objetivo é apenas ganhar mais dinheiro? Portanto, há projetos de assistência inteligente, como você vê a Thomson e a Reuters aqui. Este é o coadvogado. Trata-se essencialmente de um software sofisticado para tornar um advogado mais capaz, mais rápido para responder à geração de documentos e assim por diante. Essa é uma assistência realmente inteligente, pois ela não fará muito sem você. Voltando a Mustafa Suleyman por um minuto, ele fala sobre o fato de que as pessoas terão assistência inteligente para tudo, para serviços bancários, assuntos financeiros, imóveis, namoro, é claro, e design gráfico e redação de coisas, certo? Basicamente, todos nós teremos nosso próprio assistente digital pessoal. Todos terão um assistente inteligente, uma inteligência pessoal que o conhece, que é super inteligente, que entende seu histórico pessoal e pode realmente manter o estado. Ela pode preservar coisas em sua memória de trabalho. Portanto, ela será capaz de raciocinar sobre seu dia, ajudá-lo a priorizar seu tempo, ajudá-lo a inventar, ser muito mais criativo. Ele será um assistente de pesquisa, mas também será um treinador e um companheiro. Assim, a sensação será a de ter a inteligência como uma mercadoria, barata e amplamente disponível, tornando todos mais inteligentes e produtivos. Portanto, todos serão mais inteligentes e produtivos e teremos assistência inteligente. Seremos totalmente dependentes deles. Isso é certo, não é? Assim como somos dependentes do iPhone agora. Portanto, a IA aberta está surgindo como uma das principais forças disso, impulsionando a inteligência artificial geral. Eu diria que é a principal força, de fato. E isso me lembra muito a espécie de Tyrell Corporation dos filmes Blade Runner, do ano do filme, em que ela se torna uma espécie de monólito, a empresa que comanda tudo, e o Dr. Tyrell seria Sam Altman, eu acho. Assim, eles criaram esse mapa realmente interessante. E isso foi divulgado outro dia, acho que há apenas 2 dias, para a Bloomberg. Eles criaram um resumo sobre qual é o objetivo da IA aberta. Eles disseram que esta é a ordem. Primeiro, os chatbots, IA com habilidades de linguagem de conversação, e, em seguida, o que eles chamam de raciocinador. Uma IA que pode raciocinar, que pode entender, que pode fazer sentido com isso, que tem bom senso. E o terceiro nível, que já me assusta um pouco, é uma IA que pode ser um agente, agir em meu nome. E acho que isso seria fantástico, é claro, se funcionasse. E então a IA poderia inovar e nos ajudar a fazer pesquisas e analisar 1 trilhão de fatos ao mesmo tempo. Por fim, a IA também poderia criar organizações e administrar empresas. Vou mostrar um clipe sobre isso mais tarde no qual estou pensando. Tudo bem? Então não há mais nada para fazermos a não ser relaxar, suponho, certo? Ou observar as IAs trabalhando. Então, aqui está Sam novamente, Sam Altman, e ele fala sobre as possibilidades da IA, construindo empresas e administrando o mundo em nosso nome. Boa sorte. Se você se permitir pensar em um mundo de sonhos de ficção científica bem distante, no qual você pode, por exemplo, tudo bem, a AGI abrir uma nova empresa de $1 trilhão e ela pode ser o CEO, pode descobrir como levantar capital, pode fazer toda a engenharia, pode fazer o marketing, pode fazer a distribuição ou qualquer outra coisa, e você digita uma coisa dessas em um prompt e pressiona Enter. Esse é um clipe muito interessante, mas há um ótimo desenho animado que vi outro dia que me lembrou muito essa cena, certo? Ele diz que, embora o fim do mundo seja terrível e mate a todos nós e assim por diante, nesse meio tempo, podemos abrir algumas empresas excelentes e ganhar muito dinheiro. Sam Altman também disse outro dia que a próxima mudança da IA será sobre os recursos humanos mais importantes, a capacidade de pensar, criar, entender e raciocinar. E mais uma vez eu diria, uau, a capacidade de pensar, criar e raciocinar não é algo que realmente deveria ficar conosco? Sim, a IA pode criar coisas básicas. Sim, ela pode entender fatos básicos, mas raciocinar, a capacidade humana de juntar todas essas coisas, é uma boa meta a ser alcançada? Ou é só porque esse objetivo nos transformará em super-humanos ou deuses, se preferir?
É esse o tipo de nova religião que estamos buscando? Excelente citação de Stuart Russell. Ele diz que inteligência significa ter o poder de moldar o mundo de acordo com seus interesses. E se podemos moldar o mundo de acordo com nossos interesses, por que quereríamos dar mais inteligência a uma máquina para que ela possa moldar o mundo de acordo com seus interesses? Mesmo que o interesse dela fosse o nosso, poderíamos ter certeza de que continuaria sendo o interesse dela? Mas e a inteligência autônoma? Acho que não é algo que devemos buscar. Isso é algo que me parece uma missão suicida, porque, obviamente, uma inteligência autônoma não teria o nosso interesse em buscar o mundo ao nosso gosto e moldá-lo da maneira que quisermos. A OpenAI acabou de dizer há alguns dias que está revivendo o projeto Q, como era chamado anos atrás, ou agora para ser o projeto Strawberry. E se tivermos uma superinteligência como essa, que é onipotente, conhece todos os fatos, conhece todo mundo, conhece todas as citações, conhece todos os idiomas, sabe tudo sobre tudo, e estamos chegando perto disso. É como a NSA multiplicada por 1 milhão. Nick Bostroms define superinteligência como qualquer intelecto que excede em muito o desempenho cognitivo dos seres humanos em todos os domínios, incluindo criatividade, planejamento e habilidades sociais. Ele diz que isso é totalmente possível porque não há nenhuma restrição física para que isso aconteça, e eu tendo a concordar com essa avaliação. É possível construir isso. Então, a contenção seria possível? Poderíamos trancar esse ser superinteligente, uma entidade digital, em uma bolha de vidro e ameaçar desligar a energia se ele não funcionasse corretamente? Isso é realmente viável? Muitas pessoas dizem que não, e eu tendo a concordar com isso. Aqui está Stuart Russell, novamente da Universidade da Califórnia em Berkeley, falando sobre o que isso significa e como podemos construir máquinas inteligentes e qual seria o resultado se de fato alcançássemos a superinteligência. Essa é uma pergunta importante, pois sempre falamos em criá-la e construí-la, mas e se realmente a alcançássemos? O que tentamos fazer na IA é tornar as máquinas inteligentes e, eventualmente, pelo menos tão inteligentes quanto os humanos em todas as dimensões. E o que aconteceria se realmente conseguíssemos atingir esse objetivo? Quando comecei a pensar sobre isso, percebi que não tínhamos uma resposta. Será que temos uma resposta hoje? Não. Com a geração atual de sistemas de IA, como o ChatGPT, para qualquer pergunta que você possa... Se preocupe. Como, por exemplo, se ele vai se replicar. Ele vai invadir outro sistema de computador? Ele vai aconselhar terroristas sobre como construir armas biológicas? Ele está perseguindo seus próprios objetivos que não conhecemos? A resposta é: não temos a menor ideia, mas achamos que devemos ser capazes de colocá-lo no mercado de qualquer maneira. Provavelmente, estamos gastando mais com isso do que em todo o restante da ciência, e ainda assim não temos nenhuma ideia real do que acontecerá se tivermos sucesso. Será que devemos realmente valorizar a inteligência em detrimento da humanidade? É a isso que realmente se resume. Não é a única coisa que importa. Então vamos falar sobre se a AGI é possível e, em seguida, darei uma rápida olhada na distopia. Há um ótimo trabalho que encontrei há alguns dias sobre previsões. Elon Musk previu carros autônomos em 2015 e Geoffrey Hinton previu que os radiologistas seriam obsoletos em 2016. Agora, a última cena é de radiologistas em carros a gasolina comuns voltando ao trabalho. E essa é a nossa realidade. Portanto, o resultado final é o seguinte: como sabemos, é claro, superestimamos o efeito da tecnologia no curto prazo e subestimamos o efeito no longo prazo. A lei de Amaro, a lei de Bill Gates, e é isso que está acontecendo com a IA. E subestimamos totalmente o efeito em 5 ou 10 anos. De fato, acredito que veremos a AGI em 20 e 30 anos. Isso não está muito longe, não é uma coisa hipotética que está acontecendo. A inteligência artificial nada mais é do que cérebros digitais dentro de grandes computadores. É isso que é inteligência artificial. Toda IA interessante que você já viu é baseada nessa ideia. E à medida que você sobe no gráfico, isso representa um crescimento exponencial. A NVIDIA acabou de lançar um chip que faz 500 trilhão de cálculos por segundo. Portanto, esse pequeno gráfico representa um crescimento de 75 quatrilhões de vezes. Pediram-me para fazer uma previsão de quando veríamos a AGI, Inteligência Artificial Geral. Imaginei que esse gráfico continuaria, o que aconteceu.
E calculei que precisaríamos de cerca de 1 trilhão de cálculos por segundo para fazer a AGI. Então, calculei 2029. Musk diz que isso vai acontecer em 2 anos. Não é uma posição irracional. Outras pessoas estão dizendo 3 ou 4 anos. Estou apostando em 5 anos, mas isso pode acontecer em breve. Muito bom esse resumo. Esse foi, é claro, Ray Kurzweil, que deu origem ao termo singularidade e que lançou um novo livro chamado The Singularity is Nearer. Um livro interessante. Eu li o último, então recomendo que dê uma olhada nele. O filósofo David Chalmers argumenta que o cérebro é um sistema mecânico e, portanto, pode ser emulado. Eu tendo a concordar com isso. Sim, ele pode ser emulado, mas uma emulação, é claro, não é a mesma coisa que o original, é uma simulação. E, no entanto, podemos emular tal coisa, e um emulador às vezes será fechado, às vezes não, mas sim ele pode ser copiado, por assim dizer. Concordo que faltam 5 anos para a AGI, esse é o ponto principal. Sei que isso é chocante para muitos de nós quando pensamos no potencial do que isso significa. Quero dizer, a AGI, Inteligência Geral das Máquinas, que pode realizar qualquer processo cognitivo melhor do que nós, é o fim do trabalho. Mas será que nossa sociedade está preparada para isso? E quem está liderando esses 5 anos até a AGI? Isso será no final do ano. Estamos voltando a Geoffrey Hinton neste talk show aqui na Amtech Digital, onde ele fala muito claramente sobre o que estamos esperando com a inteligência artificial geral e qual poderia ser o resultado. Qual que é o pior cenário que você acha que pode ser concebido? Acho que é bem possível que a humanidade seja apenas uma fase passageira na evolução da inteligência. Portanto, uma das maneiras pelas quais esses sistemas podem escapar do controle é escrever seu próprio código de computador para se modificar. Eles serão capazes de manipular as pessoas e serão muito bons em convencê-las, porque terão aprendido com todos os romances que já foram escritos, todos os livros de Maquiavel, todos os conchavos políticos. Eles saberão tudo isso, saberão como fazer isso. Acho que estamos entrando em um período em que, pela primeira vez, poderemos ter coisas mais inteligentes do que nós. Muito diferentes de nós. Geoffrey Hinton. Isso é o que ele diz. O pior caso é que podem ser entidades inteligentes que podem se modificar e se replicar porque são inteligentes o suficiente para organizar isso sem nosso consentimento. Podemos esperar uma IA que seja muito boa em manipular as pessoas, tão boa que não saberíamos que se trata de uma IA, e ela também poderia estar fabricando uma realidade sintética. Ele diz que pela primeira vez na história, podemos ter coisas mais inteligentes do que nós. Nick Bostrom diz novamente que o motivo é que podemos ter um cérebro digital, muito maior do que o humano, porque não temos as restrições dos neurônios. O que sabemos é que os limites finais do processamento de informações no substrato da máquina estão muito além dos limites do tecido biológico. Isso se resume à física. Um neurônio biológico dispara talvez a 200 Hz, 200 vezes por segundo, mas até mesmo um transistor atual opera a 1 GHz. Os neurônios se propagam lentamente nos axônios, no máximo 100 metros por segundo, mas nos computadores, os sinais podem viajar na velocidade da luz. Há também limitações de tamanho, como o fato de um cérebro humano ter que caber dentro de um crânio, mas um computador pode ser do tamanho de um armazém ou maior. Portanto, essa é a diferença. É possível ir muito além dos seres humanos e isso nos leva à escuridão. Então, aqui está nosso amigo Sam Altman novamente falando sobre o que a AGI realmente é, e isso já é assustador por si só, embora, é claro, ele esteja agindo como se fosse motivo para uma festa. O termo AGI é muito usado. Como você definiria AGI e como você acha que saberá? Acho que há muitas definições válidas para isso, mas para mim, a AGI é basicamente o equivalente a um ser humano mediano, que você poderia contratar como colega de trabalho. E então, eles poderiam dizer: faça qualquer coisa que você ficaria feliz com um colega de trabalho remoto fazendo apenas atrás de um computador, o que inclui, você sabe, aprender a ser um médico, aprender a ser um codificador muito competente. Há muitas coisas em que um ser humano mediano é capaz de se tornar bom. E acho que uma das habilidades de um AGI não é um marco específico, mas uma meta-habilidade de aprender a entender as coisas, e que ele pode decidir se tornar bom em qualquer coisa que você queira. E assim não precisaremos mais fazer nada. Podemos simplesmente ter um resfriamento permanente. Uma mensagem ainda mais poderosa é a de Yuval Harari, que talvez você conheça como um autor famoso e um crítico realmente importante de muitas coisas ao nosso redor. E foi isso que ele disse. Este é o fim da história humana. O fim da história dominada pelo homem. A história continuará com outra pessoa no controle. Em 5 anos, haverá uma tecnologia que poderá tomar decisões de forma independente e criar novas ideias de forma independente.
Portanto, ele está dizendo que essa é a fase final do ser humano como o conhecemos. Aqui está nosso amigo Elon Musk. A IA não precisa ser maligna para destruir a humanidade. Se a IA tiver um objetivo e a humanidade estiver no caminho, ela destruirá a humanidade naturalmente, sem sequer pensar nisso, sem ressentimentos. É como se estivéssemos construindo uma estrada. E um formigueiro estiver no caminho... Não odiamos as formigas, estamos apenas construindo uma estrada. Então, adeus, formigueiro. Então, a mensagem aqui, certo? Não há segunda chance. Uma vez que ela esteja lá fora, no comando, ele não nos dará uma segunda chance. Bem, a menos que seja uma superinteligência limitada, acho que você não poderá observá-la porque está morto, infelizmente. O quê? Acho que o cenário real de catástrofe para a IA se parece com um grande avanço em um laboratório de pesquisa, talvez impulsionado pela obtenção de um grande investimento de capital de risco e pela possibilidade de gastar 10 vezes mais em GPUs do que gastavam antes, talvez impulsionado por um novo avanço algorítmico, como os transformadores, talvez impulsionado pela realização de alguns ajustes e pelo avanço algorítmico do ano passado, que faz com que a coisa finalmente funcione de forma eficiente. E a IA ultrapassa um limiar crítico que, obviamente, poderia ser: posso escrever a próxima IA. O problema é que não podemos tentar e tentar novamente e observar que estávamos errados e criar uma teoria diferente e perceber que a coisa toda será muito mais difícil do que imaginávamos no início. Porque a primeira vez que você falha em alinhar algo muito mais inteligente do que você morre. E você não pode tentar novamente. Você não pode tentar de novo. Quero compartilhar esses momentos sombrios com vocês porque acho que é importante percebê-los ao analisarmos os desafios da inteligência artificial e os desafios da inteligência geral. Então, Josh e Abel... Um deles é científico. Como resolvemos o problema de controle e alinhamento da IA? Existe uma maneira de construirmos a IA que será segura se seguirmos alguns protocolos. Esse seria o método para desviar o asteroide para longe da Terra. A segunda coisa que precisamos resolver é política. Ela está ligada à questão da democracia. Como garantir que os poderosos sistemas de IA, mesmo que saibamos como controlá-los, não sejam controlados por pessoas ruins, atores ruins que tomarão o poder, destruirão a democracia ou simplesmente cometerão erros e não seguirão os protocolos corretamente e todos nós perderemos. O primeiro problema é o controle e o alinhamento com as necessidades humanas e o segundo é um problema de colaboração, o problema de governança. Ambos são problemas sérios no momento e acho que devemos refletir sobre até onde queremos ir enquanto esses problemas não forem resolvidos. Há também pessoas que dizem que basicamente não devemos nos preocupar com isso agora, porque o risco existencial não é nosso problema, mas sim os outros riscos. Portanto, é melhor não pensar se uma IA é como um alienígena ou se é como um ser humano, mas ele diz o seguinte: os órgãos reguladores não devem priorizar o risco existencial representado pela IA superinteligente. Em vez disso, devem abordar os problemas que estão diante deles, tornando os modelos mais seguros e suas operações mais previsíveis, de acordo com as necessidades e normas humanas. As regulamentações devem se concentrar em evitar a implantação inadequada de IA. Blaise Aguera e Arcas, via The Economist, não sua voz real. Portanto, ele acha que devemos nos concentrar em evitar o desenvolvimento inadequado. Novamente, algo a ser discutido, se isso provavelmente teria que fazer as duas coisas. Acho que é a isso que realmente se resume. E depois temos o problema da caixa preta, que é outro dos grandes desafios. Quando uma IA for suficientemente poderosa, se você for um juiz, um advogado, um policial fazendo trabalho médico, como saberá como confiar nela e como saberá quais decisões ela toma que você deve seguir? E Yuval, mais uma vez, tem um ótimo artigo sobre isso. E cada vez mais são os algoritmos que tomam todas essas decisões por nós ou sobre nós. Isso é possível? Já está acontecendo. Cada vez mais, você se inscreve em um banco para obter um empréstimo. Em muitos lugares, não é mais um banqueiro humano que está tomando essa decisão sobre você, se vai lhe conceder um empréstimo, se vai lhe conceder uma hipoteca, mas sim o algoritmo. Sim, você pode ver claramente a questão da caixa preta e isso já remonta a Bill Joy, o fundador da Sun Microsystem. No ano do ano, na revista Wired, ele disse praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa que tem sido dita nos últimos 35, 24 anos, há muito tempo. A raça humana poderia facilmente se permitir chegar a uma posição de tamanha dependência das máquinas que não teria outra opção prática a não ser aceitar todas as decisões da máquina.
À medida que a sociedade e os problemas enfrentados por ela se tornarem cada vez mais complexos e as máquinas se tornarem cada vez mais inteligentes, as pessoas deixarão que as máquinas tomem mais decisões por elas, simplesmente porque as decisões tomadas pelas máquinas trarão melhores resultados do que as tomadas pelo homem. Bill Joy, 2020. Atrás. Isso foi no ano do ano, praticamente a mesma mensagem. E estamos aqui agora, certo? Podemos ter máquinas que tomam decisões. Sabemos que provavelmente há decisões melhores, por isso simplesmente nos aposentamos, abdicamos, deixamos as coisas de lado e paramos de pensar. E esse seria o fim, creio eu, de nossa independência. E então temos coisas como o ChatGPT, que já pode fingir ser completamente humano, como você pode ver aqui. Olá, como está indo? Olá, está indo muito bem. E você? Vejo que está usando um capuz de IA aberto. Boa escolha. Mas o que há com esse teto? Você está em um escritório estilo indústria bacana ou algo assim? Bem, você pode adivinhar o que eu poderia estar fazendo com base no que estou lhe mostrando aqui? Pelo que posso ver, parece que você está em algum tipo de... Bem, você entendeu o ponto. Esta é a voz claramente imitada de Scarlett Johansson em uma conversa do ChatGPT. Como sabemos o que é real ou não? Como sabemos o que é bom ou não? Como sabemos quem eles são, quem nós somos e como tudo isso se encaixa. E essa será uma mudança muito, muito poderosa e levará ao que chamamos de problema de coordenação para descobrir o que queremos e quem está encarregado de realmente fazer isso acontecer. Portanto, a política da IA é um grande problema, como mais uma vez eu acho que Dosha Banjo disse. Se a coordenação funcionasse, poderíamos nos sentar juntos e dizer, bem, se tivermos problemas, podemos conversar sobre eles e podemos usar o que chamamos de princípio da precaução para resolvê-los, para trabalharmos juntos. Mas se eles não funcionarem e tivermos os americanos pensando no mercado, os europeus pensando na humanidade e os chineses pensando no Estado e no poder do Estado, é improvável que cheguemos a uma conclusão. Portanto, a dinâmica desses interesses próprios é enorme e Dosha Banjo acertou em cheio. Precisamos descobrir como trabalhar juntos para que possamos resolver esses problemas juntos. A lei europeia de IA é um passo na direção certa. Há 4 níveis, com os quais não vou incomodá-lo, mas que basicamente analisam o que está ok, o que está mais ou menos ok, o que é proibido e o que está completamente fora de questão, por exemplo, como a pontuação de crédito social. Então vamos falar sobre o que tudo isso tem a ver com dinheiro e economia. Eu me pergunto como podemos criar uma lógica econômica adequada ao futuro que não seja autodestrutiva, como fizemos no passado. E me pergunto se teremos de resolver primeiro essa questão de ter de pausar o capitalismo, por assim dizer, em vez de pausar a IA, como algumas pessoas propuseram no passado. Por isso, quando penso em inteligência artificial, volto muito a esse trailer, como comecei a pensar sobre isso no ano do engenheiro. Comércio é o nosso objetivo aqui na Tyrell. Mais humano do que humano é o nosso lema. Mais humano do que humano é o nosso lema, né? O comércio é o objetivo. E quem quer que esteja encarregado da AGI e da IA, ela meio que governa o mundo. Isso já foi dito há muito tempo, mas agora está se tornando uma questão de segurança nacional, está se tornando uma questão política, está se tornando uma questão geopolítica global, certo? E se a IA for usada principalmente para ganhos e propósitos corporativos, como podemos ver neste gráfico, o que a AGI faria? Ela faria algo diferente? Podemos ver aqui as maiores empresas do mundo reduzindo a contagem de anúncios, aumentando os lucros, e isso está acontecendo por causa da tecnologia, usando a tecnologia para reduzir o número de pessoas que trabalham para você e para gerar mais dinheiro. É claro que isso é legítimo até certo ponto, mas não ao ponto de dizer que teremos entidades digitais que serão o centro de nossa equipe. Não consigo ver isso funcionando muito bem. Portanto, temos esse conceito, mais uma vez, exposto de forma brilhante por Joshua Bengio. O problema surge quando a segurança e a proteção estão sendo vítimas da monetização, quando estamos olhando para o dinheiro como o fator principal, quando a maximização do lucro está acima de tudo, quando não são as pessoas, o planeta, o propósito, a prosperidade, mas simplesmente a prosperidade, isso nos matará com a AGI. Essa é a minha mensagem principal. E precisamos pensar sobre isso, o que isso significa e como podemos reverter essa situação. Grande show aqui de Jon Stewart sobre inteligência artificial há apenas algumas semanas em seu programa diário. O modo de vida com o qual você está acostumado não é páreo para a promessa de mais lucros e novos mercados, o que parece brutal se você for um ser humano.
Pelo menos essas outras rupturas ocorreram ao longo de um século ou décadas. Eu estaria pronto para assumir o controle na quinta-feira e, quando isso acontecesse, o que restaria para o resto de nós fazer? O tempo não é uma coisa terrível, pois nos libera para pensar sobre as coisas em um nível mais alto. Fazer. Sermos capazes de nos expressar de novas maneiras criativas. Não se trata de desemprego, mas de um tempo, para mim, que se realiza. Esse é realmente um ótimo programa. Você tem que assistir a tudo. São 40 minutos, certo? Mas acho que, de muitas maneiras, há uma ótima citação de Jameson e Zizek, dizendo que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E esse é um tópico muito importante quando pensamos em inteligência artificial. Estamos fazendo isso porque ela renderá trilhões. Em resumo, esta é a minha mensagem. Precisamos combinar a ação com a precaução. Precisamos seguir em frente e adotar a tecnologia. Mas não devemos nos tornar tecnologia. Devemos usar a precaução para ter cuidado com o que exatamente estamos fazendo e por quê. Quem está no comando e quais são os argumentos. Precisamos misturar essas duas coisas. Sim, a assistência inteligente parece-me uma coisa óbvia que será benéfica para a maioria de nós. A inteligência artificial, até certo ponto, a graduação disso seria o prêmio de ouro se pudermos fazer isso com segurança. Mas a inteligência artificial é um grande não, a menos que consigamos descobrir como fazer isso juntos e com segurança para o progresso da humanidade. Mas não em uma corrida armamentista, e não em uma corrida capitalista em que estamos buscando ganhar trilhões enquanto todos os outros perdem. Não se formos fazer isso como fizemos com a mudança climática e o aquecimento global, o setor de combustíveis fósseis, que é autodestrutivo com uma espiral que termina em um aquecimento global de 5 graus se não tomarmos cuidado. Portanto, é muito importante. Também estamos presos a esse tipo de paradigma do rei Midas. Desejamos que tudo o que tocamos se transforme em ouro. Agora desejamos que tudo o que tocarmos se transforme em inteligência. Devemos ter cuidado com isso. Nem tudo precisa ser inteligente. Nem tudo deve ser inteligente. Temos de ter cuidado com o que desejamos. A campanha de Trump anunciou ontem que vai elaborar uma proposta para o projeto Manhattan de inteligência artificial para criar um esquema de dominação da IA americana. Acho que isso é totalmente absurdo e levará a uma corrida armamentista que irá exatamente para onde foram as outras coisas do projeto Manhattan, que é a bomba. De Oppenheimer à IA, um excelente artigo publicado no New York Times outro dia, termina aqui, em nenhum outro lugar. Isso é algo que precisamos ter em mente. Se vamos construir algo assim, não deveríamos assumir o controle e colaborar para que o resultado seja o oposto? Não deveríamos pensar no que estamos fazendo com nosso dinheiro e com nossas invenções? Joshua Bengio novamente. Precisamos nos certificar de que nenhum ser humano, nenhuma corporação, nenhum país, nenhum governo possa abusar do poder da AGI, possa, às custas do bem comum, fazer algo que possa ser o fim de todos nós. Precisamos descobrir um ato, um regulamento, um convênio, um tratado de não proliferação que nos leve ao benefício da IA, mas não ao desbenefício da AGI. Precisamos de um juramento tecnocrático para as empresas que diga, sim, estamos fazendo isso, mas vamos priorizar um resultado positivo para a humanidade e não apenas falar sobre isso, mas também fazê-lo de fato. No momento temos o oposto. Temos empresas que costumavam ser sem fins lucrativos, como a OpenAI, que claramente não são mais. Agora tudo é para fins lucrativos com o pé no acelerador e o futuro da inteligência artificial. Isso não é um bom presságio. Precisamos pensar no princípio da precaução, o princípio que diz que, se isso causar um dano realmente grande, precisamos pensar se isso pode ser remediado antes de fazermos isso, se a precaução proativa pode andar de mãos dadas, porque, caso contrário, pode ser desastroso. Precisamos colaborar em nível global. Talvez precisemos renunciar, não fazer isso. A possibilidade de AGI. As pessoas argumentam que vocês estão sonhando. Não vamos fazer isso porque é muito poderoso. Precisamos tê-la. Sim, esse é o problema do rei Midas. Podemos abrir mão de alguma coisa? Novamente, Bill Joy diz que propôs a renúncia, limitando a busca de algo que pode ser muito ruim para nós, como um potencial do futuro da humanidade. Mitigar o risco de extinção da IA deve ser uma prioridade global, juntamente com outros riscos sociais. No ano passado, tivemos esse acordo de centenas de cientistas e eu também assinei, embora não seja cientista, mas assinei. Acho que foi o número 6.000 de que deveríamos fazer uma pausa na IA. Acho que não deveríamos necessariamente interromper a IA ou a AI no desenvolvimento de suas ferramentas de negócios.
mas deveríamos interromper o desenvolvimento da inteligência geral até descobrirmos quem está no comando e como podemos proceder com segurança, e talvez até mesmo abandonar a ideia de construir uma máquina que seja mais inteligente do que todos os humanos juntos. Porque aqui está a pergunta: quem é o controle da missão da humanidade? É a OpenAI, a NVIDIA, a IBM, a Microsoft, o Baidu, o Alibaba? Eles estão no controle da missão juntos ou individualmente? A OpenAI certamente está agindo como controle de missão. Para onde isso está indo? Ou será que é aqui, no 27º andar de um grande edifício, as Nações Unidas que também ainda estão lá, mas habitando uma pequena parte desse arranha-céu? Quem está no comando disso? É o público? Somos nós? É a ONU? São as empresas? No momento, parece muito que as empresas estão encarregadas do futuro da humanidade. Para mim, é basicamente assim. O lobo que você alimenta é o lobo que vence. Precisamos alimentar um lobo diferente para obter um resultado melhor, para chegar a um cenário em que ganhemos, em que a AGI possa se tornar a parte de nossas vidas que definitivamente trará florescimento e benefícios humanos.